Olá, tudo bem? Como é que foram de prova? Eu, de minha prova, que é a prova de filosofia, acho que a prova foi bem tranquila. O que eu quero dizer com bem tranquila? Se você não gaseou aula de português, se você até prestou atenção na aula do seu professor de filosofia, ou professora de filosofia, eu aposto que você foi bem. Para essa correção, como os senhores vão perceber, basicamente é interpretação de texto. O que eu quero dizer com isso? Se você leu corretamente a questão, você possivelmente acertou a questão. Então, assim, a primeira questão que nós iremos corrigir, que é uma questão que fala sobre Paulo Freire, não necessariamente é uma questão de filosofia. Mas, se a gente olhar bem, de acordo com como têm sido feitas as provas do Enem, vocês perceberão que ela não está nem para a filosofia, mas também ela não se encaixa muito bem em sociologia e por aí vai. Que é bem a propósito do Enem, fazer muito mais esse eixo interdisciplinar entre as disciplinas. Seja como for, vamos à correção. Bom, chegamos aqui então na questão 3 do caderno azul, que corresponde no caderno amarelo à questão 40, no caderno branco à questão 44 e no caderno rosa, o caderno 7. Diz lá o texto: apesar de seu disfarce de iniciativa e otimismo, o homem moderno está esmagado por um profundo sentimento de impotência, que o faz olhar fixamente e, como que paralisado, para as catástrofes que se avizinham. Por isso, desde já, saliente-se a necessidade de uma permanente atitude crítica, o único modo pelo qual o homem realizará sua vocação natural de entregar-se, superando a atitude do simples ajustamento ou acomodação, aprendendo temas e tarefas de sua época. Como eu havia adiantado, portanto, estamos falando aqui de Paulo Freire, cujo texto, que foi retirado esse pequeno trecho, fala sobre educação como prática da liberdade. Bom, tendo ainda como referência, então, ao caderno azul, vocês perceberão que diz assim a questão. Paulo Freire defende que a superação das dificuldades e a apreensão da realidade atual será obtido pelo. Então, assim, vamos dar uma olhadinha novamente na questão, se me permitem. Diz lá que qualquer coisa que esteja acontecendo no homem, que ele esteja esmagado por um profundo sentimento de impotência, que ele faz olhar paralisado para as catástrofes, enfim, aquela coisa bem apocalíptica, o fato é, para resolver isso, diz Paulo Freire, que temos que ter a necessidade de uma permanente atitude crítica. Então, aqui, meus queridos, eu vou sublinhar, se me permitem, o crítica. Continua Paulo Freire. O único modo pelo qual o homem realizará sua vocação natural de entregar-se, portanto, mostrando aí uma relação, ou ainda, um modo como o homem é sociável, é mostrando então essa atitude de superação da atitude do simples ajustamento ou acomodação, aprendendo temas e tarefas de sua época. Então, aqui, escapar, ou ainda, superar o ajustamento e acomodação de sua época. Vamos agora às alternativas, conforme pensa o texto. Qual será a forma que defende Paulo Freire para a superação dessas dificuldades? Será então, vamos começar de trás para frente, porque sabe como funciona, né, meus queridos? A ideia é sempre, quando a gente for falar sobre as questões, a gente sempre vai falar das erradas para facilitar a nossa vida e para a gente ir vendo como que funciona a cabeça desses rapazes muito loucos que fazem a prova de filosofia do Enem. Bom, diz lá a alternativa E. Será que o Paulo Freire defende que a superação das dificuldades e a apreensão da realidade atual será obtida pelo aumento da renda familiar? Então pensa o seguinte, só porque você, senhor ou senhorita, está em casa, está ganhando mais dinheiro, isso resolveu os problemas, como eu havia falado, quase que apocalípticos que fala Paulo Freire? Obviamente que não. Então, nesse sentido, já podemos excluir aqui a alternativa E. Vou riscar bastante para vocês não errarem depois. Tá, produtor? Não brigue comigo. Bom, será a alternativa D, que diz assim, que para resolver, então, a superação das dificuldades, eu tenho que realizar os meus desejos pessoais? Então, vamos supor assim, meu querido e minha querida de casa. Você está, vamos dizer, você tem o sonho de ser, sei lá, ser melhor dançarina que a Beyoncé. Então você, de fato, depois de treinar muito, de prestar bastante atenção na aula de filosofia, você vai lá e se torna uma melhor dançarina ou dançarino do que a Beyoncé. Bom, você realizou o seu desejo pessoal, mas daí você resolveu aqueles problemas apocalípticos que Paulo Freire falou? Não também, cara pálida. Então, não estamos aqui simplesmente tirando as alternativas corretas e mostrando o alcance da questão, que
como, ainda que eu esteja até meio que jocosamente tirando sarro das outras alternativas, vocês percebem que a alternativa que é a verdadeira é muito clara. Mas, enfim, vamos para C. Será, então, que para superar as dificuldades e apreender a realidade, eu tenho que voltar aos valores tradicionais? Aqui um parênteses. Dada a situação política, eu nem sei se eu posso falar isso, produtor, mas seja como for, a ideia qual é? Imagine o seguinte, estamos numa crise no país, de valores institucionais, de uma parte temos uma esquerda, uma direita, que não estão se entendendo muito bem, se é que um dia se entenderam, considerando o que significam os valores republicanos, né, os valores do certo e errado que nos margeiam em termos até de moralidade. Bom, é preciso que se diga que Paulo Freire ele se posicionaria no campo, nesse espectro político, como uma pessoa de esquerda. Nesse sentido, o mero resgate de valores tradicionais, segundo Paulo Freire, não resolveria o problema, uma vez que esses valores tradicionais, se duvidar, seriam o que transformam ou deixam tais acontecimentos serem ou não apocalípticos. Ok? Então, nesse sentido, não é a alternativa C. Bom, será que então para resolver os problemas do mundo eu tenho que obter a qualificação profissional e fazer o Pronatec? Óbvio que não, cara. Porque pensa comigo, não é só porque eu sou um profissional qualificado que eu, indivíduo, vou conseguir resolver as questões do mundo, ou ainda interpretar as questões do mundo, ou ainda, como diz bem a questão, apreender a realidade atual. Nesse sentido, então, não é a B. Então, ficamos com a primeira alternativa, que é a alternativa A, que diz assim, ora, o desenvolvimento do pensamento autônomo é que vai permitir a superação das dificuldades e a apreensão da realidade atual, somente é o pensamento autônomo. Então vamos parar um pouco para compreender o que significa a alternativa correta. No caso ali, de todas as provas, a alternativa A. Então pensa comigo. Embora o seu professor de filosofia ou professora não tenha lidado necessariamente com Paulo Freire, é importante que é comum ao espectro dos pensadores de esquerda imaginarem ou ainda pensarem que o modo como o ser humano deve se relacionar com a realidade, ou ainda com o contexto social, ou ainda com o contexto histórico, sempre vai ser com uma autonomia. Obviamente, essa autonomia não nasceu com o pensamento de esquerda, que nasce com os liberais, ou ainda até com os iluministas, se nós pensarmos em Immanuel Kant, mas, seja como for, a ideia qual é? O pensamento de esquerda, seja ainda pela escola de Frankfurt, ou ainda outras possibilidades, o criticismo, o fato é que, se eu quero interpretar corretamente o mundo, não que eu tenho que estar separado de uma determinada realidade dada, mas, sabendo da realidade dada, ter um pensamento autônomo. Aí, obviamente, nós poderíamos dizer assim, o que significaria pensamento autônomo para os pensadores de esquerda e coisas tais, mas ultrapassaria aqui as nossas intenções. Seja como for, eu acredito que isso já mostra muito bem o porquê a questão, ou ainda a alternativa correta, é a alternativa A. Então, lembrando, para quem não prestou atenção, a alternativa A da questão 3 do caderno azul, também a alternativa A do caderno amarelo, que é a atividade número 40, ou ainda no caderno branco é a questão 44 e no caderno rosa a questão 7. A próxima que eu quero lidar aqui com os senhores, neste caderno, é a questão número 13. Vamos lá. Então, a questão 13 no caderno azul corresponde à questão 34 no caderno amarelo, a questão 28 no caderno branco e a questão 9 no caderno rosa. É uma questão, então, que lida novamente com o nascimento da filosofia na figura de Sócrates. Obviamente, essa é a primeira vez, para quem já está acompanhando as outras edições do Enem, que não aparece Platão de forma clara, mas, se duvidar, uma vez que nós só temos, então, a explicação de quem foi Sócrates muito por força do que escreveu Platão, então Platão está escondidinho aqui ainda assim. Mas seja como for, vamos à questão. Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras de sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. Aí temos o nome da autora, o livro, e a edição. Seja como for, diz lá a questão. O sofista Trasímaco
personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é o resultado de. Então, temos lá várias alternativas. Vamos começar assim, para variar um pouco, vamos começar pela A. Então, assim, o que é importante nessa questão que temos aqui? Falamos, então, de um diálogo platônico. Lembre-se que a questão fala explicitamente sobre a República de Platão. Embora o texto tenha falado sobre o sofista Trasímaco, isso pouco importa. O que importa é sempre o que a questão nos dá para tentar resolvê-la. Nesse sentido, então, diz o texto que, se eu quero... como pensa Trasímaco a relação entre justiça e ética? Em Platão? Não. Como pensa Trasímaco. Será, então, que o sofista sustentava que a correlação entre justiça e ética é o resultado de determinações biológicas impregnadas na natureza humana? Então, vamos olhar com carinho essa alternativa. Então, pensa comigo. Estamos lá, não fica claro aqui qual livro essa autora ou esse autor está se reportando, mas veja o que diz a questão. O Trasímaco negava que a justiça era algo real. Trasímaco acreditava no certo e errado apenas por terem sido ensinadas. Então, o que importa aqui é a noção de ensinamento. Portanto, o que é certo, o que é errado, no final das contas, são valores sociais que podem mudar. Portanto, não existe, e isso é importante, e isso separa Trasímaco de Platão, separa porque Platão pensa que existe a justiça em si mesma. O que eu quero dizer com isso? Ora, suas aulinhas de filosofia, pensa comigo. Enquanto Platão, para alcançar o conhecimento, nós temos a figura da alegoria da caverna, onde se eu quero alcançar o conhecimento, tenho que sair da caverna, me distanciar daquelas pessoas que estão presas dentro da caverna. Para Trasímaco, ele vai dizer o seguinte: ora, os valores, o que é certo e o que é errado, a justiça, não está lá fora. Não tem nada lá fora. O que importa é como é que está aqui dentro mesmo. Ah, estamos em sombras? Paciência. Aqui que a gente tirou o certo e errado, meu amigo. Então percebe que se vocês me permitem, obviamente, a utilização da metáfora platônica. O justo, segundo Trasímaco, não está para além dos sentidos. O justo, de acordo com Trasímaco, é dado pela convivência humana. Não um para além da convivência humana, como vai dizer Platão. Ok? Então vamos lá para a alternativa A. O que as determinações biológicas, que falam sobre, obviamente, a natureza humana, têm a ver com isto que se chama sociedade, de acordo com o que disse o texto? Absolutamente nada. Ok? Então percebam, embora nós pudéssemos, assim, tentar fazer uma leitura, Trasímaco, será que ele estava na natureza? Não, isso não está na questão, então pouco importa. Então, nós já sabemos com isso que a alternativa A não é. Vou riscar bastante para ninguém ficar pensando, olhando para ela. Bom, será então que é a alternativa B, que diz assim, que a correlação entre justiça e ética é o resultado das verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais? Que verdades objetivas são essas? Então percebam, embora seja uma curiosidade pensar assim, mas essa questão objetivo-subjetivo não aparece na filosofia grega, tá? Vai aparecer de uma forma muito clara na filosofia moderna. Isto lá por 1500, quando o Brasil estava engatinhando. Bom, seja como for, o que importa então para a gente excluir de vez essa alternativa é pensar assim, não é tanto a noção de verdade objetiva, mas a ideia de interesse social. O quê? Portanto, as verdades objetivas como fundamento anterior aos interesses sociais. Pelo contrário, vai dizer o Trasímaco, o que importa para termos os valores de certo e errado são exatamente esses interesses sociais. Ok? Então, nós também eliminamos a alternativa B. Será a alternativa C, então, que a correlação entre justiça e ética provém dos mandamentos divinos, inquestionáveis, legados das tradições antigas? Novamente não. Então percebam, Trasímaco, ele é um cara, conta-se na filosofia,
que ele é o Trasímaco, é um cara fortão, tal, que quase espancou Sócrates nesse diálogo que ele teve nesses primeiros 3 cadernos, dos primeiros livros da República. Então imagine o seguinte, para Trasímaco, a justiça é a vontade do mais forte. E qual é a vontade do mais forte? O que ele desejar naquele momento, ponto. Então, nesse sentido, qual é a relação entre essa vontade do mais forte com a noção de mandamento divino inquestionável, como diz a alternativa, perdão? Absolutamente nada. Muito bem. Então, vamos voltar aqui. Não é a alternativa C. Será que é a alternativa, vamos pular uma, E, que diz que são sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas? Então, assim, eu estava vindo para cá, corrigir a prova com os senhores, e vi uma pessoa muito interessante e comecei a conversar com essa pessoa. E eu julguei essa pessoa como uma pessoa legal. Ou ainda, porque coisas que ela me falou, ela é uma pessoa ética. Então percebam, porque eu experimentei esse sentimento, isso não necessariamente me mostra o que é certo e o que é errado. Por que não? Porque, embora a gente pudesse dizer que é a vontade do mais forte, o fato é que o mais forte ele tem que mostrar que seus valores são realmente viáveis. Nesses termos, portanto, que sentimentos experimentados seriam esses que me mostrariam o que é justiça e a ética. Então percebam, isso é importante. Embora a alternativa E, ela, meio de cara a gente vai excluir ela, quando a gente olha mais de perto e fala assim, mas como tem demais, o fato é que a gente pode excluí-la. Nesse sentido, então, nós temos a alternativa D como resposta correta, que diz assim, que a correlação entre justiça e ética é o resultado de convenções sexuais resultantes de interesses humanos que mudam com o tempo. Ou a palavra, ou expressão bonita, porque o cara que fez a prova gosta de falar palavras difíceis, que são interesses humanos contingentes. Aquilo que não é necessário é contingente. O que significa isso? Que muda a partir do que for o momento que acontece a ação. Ok? Então temos que, na questão 13 do caderno azul, a alternativa D, que corresponde também à mesma alternativa no caderno amarelo, na questão 34, no caderno branco 28 e no caderno rosa, questão 9. Vamos então para a próxima, que é a questão, aqui ainda no nosso caderno azul, a questão 16. Essa questão 16 vai corresponder, no caderno amarelo, a questão 37, a questão 31 no branco e a questão 12 no caderno rosa. Então diz lá a questão. Todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar 2 ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos próprios sentimentos. E podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. Aí temos o autor, que chama-se David Hume, e investigações sobre o entendimento humano e a edição onde foi tirada. Então, assim, vamos ao que quer a questão. Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que, antes da gente tentar ir para as alternativas dadas, vamos tentar entender o texto que diz lá, obviamente, pensando no que está dizendo, o que pede a questão. Então percebam, o que está dizendo o nosso amigo David Hume. Ora, ele está dizendo que temos algo, não sabemos o que ainda, tá ok? Que nós podemos chamar de poder criativo da mente. Tá? Vou circular bastante aqui. Temos algo que se chama poder criativo da mente. Que se reduz a nada, portanto, é dizer, é igual a uma faculdade de compor. Poder criativo da mente, faculdade de compor. Transpor, aumentar e todo esse blá 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 aqui. Seja como for, eles nos são fornecidos pelos sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar 2 ideias consistentes, que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude e o que significa cavalo.
Então, o que está dizendo aqui, e nem vamos para as alternativas ainda, o que Hume está querendo, aonde Hume está querendo chegar, perdão. Então, pensa comigo. É óbvio, se nós não estamos usando drogas, eu parei com essa vida, que unicórnios não existem. Não existem. Se você está vendo, me liga, depois a gente conversa sobre isso. Bom, mas seja como for. Se você, como unicórnios não existem, como que alguém pode dizer, ou ainda, chegar a essa ideia? Diz Hume, ora, pelas impressões sensíveis do que tive. Ora, do que? De um lado, algo que se chama chifre e algo que se chama cavalo. O que a minha mente faz? Que ele vai chamar aquele poder criativo, ou ainda a faculdade de compor. Eu junto duas ideias diferentes e saio, ou seja, a ideia de chifre e a ideia de cavalo, e por aí temos o que significa unicórnio. Nesses termos, portanto, vai dizer o Hume, não tem nada em si mesmo, tudo deriva das nossas sensações que nós tivemos previamente. Quais sensações? A ideia, a sensação do que seja cavalo, que são, obviamente, a gente poderia argumentar ainda. O que é a sensação cavalo? São várias sensações sensíveis. Ora, aí eu imagino um cavalo, um bicho dessa altura, com pelos, que faz um som lá que eu não sei reproduzir, porque minha voz é uma, né, enfim, seja como for, vocês mais ou menos ouviram um desenho animado do que significa um cavalo, enfim. Essas são as impressões sensíveis que o seu cérebro está trabalhando. Ele não chamaria cérebro, sua mente está trabalhando. E por outro lado, eu junto a ideia de chifre. Ou ainda se pensa naquele corno, né, que a gente poderia falar, nós poderíamos falar ainda sobre o que significa chifre em termos daqueles berrantes. Seja o que for. Seja o que for, você junta essa noção do que significa chifre, mais essa noção do que significa cavalo, sua mente faz essa união e plim, nós temos a ideia de unicórnio. Vamos à questão. Hume estabelece o vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que. Vamos começar pela A. Não, minto. Vamos começar pela E. Será que então o vínculo entre pensamento e impressão é que as ideias têm como fonte específica o sentimento cujos dados são colhidos na empiria? Primeira coisa, a palavra que está aqui, empiria, é bem legal. Tá? O que é empiria? O que é empiria? O que é empírico? É tudo aquilo que me vem pelos sentidos. Ok? Então vamos lá. Então, será que esse vínculo entre pensamento e impressão é o sentimento cujos dados são colhidos na empiria? Então, imagine o seguinte. Nós afirmamos, agora há pouco que eu fiz esse pequeno passo atrás, que tudo que me vem, que são essas ideias, provém dos sentidos. Né? Portanto, provém da empiria. Agora, e o sentimento surge de onde? Surge da empiria? Ou surge de algo prévio? Sei lá. Seja como for, vai dizer o Hume. Né? Não sei, mas você sabe, todo mundo já amou, todo mundo já sentiu os sentimentos. Mas para o Hume isso vem, obviamente, por meio da empiria. Só que o seguinte, a noção aqui é o que significa sentimento. Em que parte do texto, e isso que nos interessa, não vamos pensar aqui, ficar filosofando sobre o que o Hume falou ou deixou de falar, mas em que parte do texto estamos falando sobre sentimentos. Não fala em nenhum lugar. Então, vamos deixar essa alternativa em aberto. Vamos para a alternativa D. Os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória. Perceba então que uma constante nessas primeiras alternativas que nós estamos tentando excluir é a noção de sentimento. Que de alguma forma, no caso dessa alternativa, deve ordenar meu pensamento na memória. Então, vamos deixar essa aqui em aberto também. Eita, provinha difícil, hein? Eu pensei que ia ser mais fácil, mas enfim, é bem facinho, como vocês já vão ver daqui a pouquinho. Será a alternativa C, que são as ideias fracas que resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso? Então pensa comigo. O Hume não fala sobre o que significam ideias fortes e ideias fracas. Tá? Nem que se são determinadas pela necessidade, ou pelo acaso, ou, como a gente viu na questão anterior, pela contingência. Tá ok? O fato é que, ao juntar dois objetos diferentes, ou ainda duas ideias diferentes, sobre o mesmo denominador comum,
por exemplo, no exemplo que eu dei, que era o unicórnio, o que eu faço? Essa operação da mente, ou como diz a questão, esse poder criativo da mente de compor, transpor, blá blá blá. Então, não interessa se são fracas ou não. O fato é, vai dizer o Hume, que essas ideias, seja o que forem, são feitas pela mente, não determinadas pelo acaso. Esse é o ponto, tá ok? Então essa aqui a gente já pode excluir com toda certeza. Opa, errei. Ah, melhorou. Amarelinha para outras coisas. Será que o espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível? Então pensa comigo. A questão do Hume fala como que existe em meu espírito, ou ainda, como existe em minha alma, algo que eu junta duas impressões sensíveis em uma só, de tal forma que eu sei, ou ainda imagino, conforme o exemplo do Hume, uma montanha de ouro. Diz ali, o espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. Difícil, né? Mas pega-se ali o que diz o Hume, ou ainda o que diz o feitor, ou ainda o fazedor da questão. Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar. Então, o que está em jogo aqui é o vínculo entre o pensamento e a impressão. Impressão o quê? Impressão sensível. Ora, será então o fato de que o espírito é capaz de classificar? Não. Não é o caso. Porque, por mais que o espírito possa classificar os dados da percepção sensível, por exemplo, eu podia classificar, agora eu estou tocando numa mesa, ela parece uma lixa, ela é azul, sei lá. Isso eu consigo classificar. Mas essa relação ou vínculo entre pensamento e sensação, não é. Ok? Então não é a alternativa. Opa. Só um minutinho. Não é a alternativa B também. Então sobrou 3 alternativas para a gente. Temos lá a alternativa A. Os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. Bom, obviamente, se você prestou atenção e está acordado, não está aí bulinando a sua amiguinha ou o seu amiguinho, você prestou atenção no que eu disse e viu que, para o Hume, todo o conteúdo do conhecimento tem origem na sensibilidade, portanto, na empiria. Tá? Então, por isso, nós sabemos que é a alternativa A. Mas lembrem-se que nós deixamos de lado a alternativa D e a alternativa E. E agora? Bom, então vamos lá. Diz Hume a questão cuja resposta é a alternativa A. Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. Os sentimentos não podem ordenar como os pensamentos e devem ser processados na memória. Porque assim, vai dizer o Hume, na alternativa como vocês devem ter visto. Ora, é uma atitude mental, não uma parte da mente, não é por exemplo, o que nós poderíamos considerar como um lugar que chega-se lá, duas coisas diferentes, simplesmente acontece ao acaso, não. Essa união entre duas ideias diferentes. Mas sim, o conteúdo dessas ideias que têm origem nas sensações, elas não são processadas na memória. Este é o ponto, ok? Então vamos voltar lá, como diz o texto. Ora, o poder criativo da mente é a faculdade de compor. Então perceba que faculdade de compor é positiva. Enquanto que a memória, nós poderíamos dizer, é algo que meio que passivo. Então nós podemos, nesse sentido, tirar tanto a alternativa B, a alternativa C e a alternativa D. Ficou a alternativa E e a A, que nós sabemos que é a correta. Então vamos para E. As ideias têm como fonte específica o sentimento cujos dados são colhidos na empiria. Em nenhum momento fica claro da onde o autor da questão tirou a palavra sentimento. Vamos dar uma olhada no texto aqui. Aonde que tem sentimento aqui? Não, aqui. Achei. Porque somos capazes de conceber a virtude a partir dos nossos próprios sentimentos. E podemos unir a isso a figura na forma de um cavalo. Então percebam, que sentimento o Hume está falando?
o sentimento do que é justo e do que é injusto. Ora, eu estava vindo para cá e tropecei e caí de boca na rua. Eu achei isso injusto, porque afinal de contas eu sou um cara legal, eu pago os meus impostos, eu ajudo a vizinha a levar o lixo para fora, enfim. E isso só me faz um cara legal, mas vou lá e tropeço. Que justiça no mundo se então, na primeira oportunidade, eu vou lá e sou castigado por isso? Bom, percebam que as ideias têm como fonte específica o sentimento. Não. As ideias não têm como fonte específica. Se fosse o contrário aqui, a fonte específica são os dados colhidos na empiria, massa. Mas como ele colocou esse sentimento como algo primário, a alternativa, então a alternativa E está correta. Temos assim, portanto, que no caderno azul, a questão 16, ou ainda no caderno amarelo, questão 29, no caderno branco, a questão 21, e no caderno rosa, a questão 25, nós temos que a alternativa A é a correta. Vamos agora, então, à questão... Ops, errei feio agora. Vamos agora, então, à questão número 17 do caderno azul, que corresponde ainda à questão 29 do caderno amarelo, a questão 21 do caderno branco e a questão 25 do caderno rosa. Diz lá a questão: ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é preciso haver algum dirigente, pela qual se atinja diretamente o devido fim. Com efeito, um navio, que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos contrários, não chegaria ao fim de destino se, por indústria do piloto, não fosse dirigido ao porto. Ora, tem o homem um fim, para o qual se ordenam toda a sua vida e ação. Acontece, porém, agir os homens de modos diversos em vistas do fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim. É um texto de Tomás de Aquino, do Reino ou do Governo dos Homens. No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como um regime de governo capaz de. Então percebam, vamos voltar à questão, que eu sei que só porque eu li ali rapidinho não quer dizer que a gente já entendeu o que está escrito. Então pensa lá. O que importa aqui são as 3 primeiras linhas. Em todas as coisas ordenadas a algum fim, isso significa dizer o quê? Que temos algo cuja a ideia é que seja enviada para um fim, ou ainda que tenha uma intenção. É preciso haver algum dirigente, pela qual se atinja diretamente o devido fim. Então percebam, se eu tenho um fim a ser chegado, nada mais justo que tenha alguém que dirija para este fim. Ok? Então continua lá. Com efeito, um navio se move para diversos lados pelo impulso dos ventos contrários. E se dependesse desses ventos, não chegaria ao fim de destino. Se por indústria do piloto, isto é, ou ainda por engenhosidade, ou ainda pelo... Se o cara é boleia, que nem a gente falava quando era criança, o cara leva para o porto. Quem leva para o porto? O piloto. Ora, tem um homem e um fim, para o qual se ordena toda a vida e sua ação. Acontece, porém, agir os homens de modos diversos em vista do fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Então percebam, todos nós, vai dizer o Tomás de Aquino, temos um fim. Mas são os mais díspares possíveis. Agora imagina se deixar todo mundo fazer o que bem entender. Então isso é um problema, vai dizer o Tomás de Aquino. Então o homem precisa de um dirigente para o fim. Nesse sentido, então, é como se estivesse dizendo Tomás de Aquino, o homem precisa de um rei, alguém que o dirija corretamente. Aqui é importante ter em vista que essa justificativa aqui, embora não seja, vamos dizer, a que se tornou clássica para justificar o poder do rei nas monarquias, até nas monarquias absolutistas, o fato é que ela se distancia diametralmente de como nós entendemos a relação do poder. Ok? O que eu quero dizer com isso? Gostemos ou não, enfim, isso não nos interessa julgar, isso que nós chamamos, nessa democracia liberal, que bem ou mal o Brasil vive, a ideia de que o interesse individual é bom para o todo social, a gente não vê isso em Tomás de Aquino. A gente só vai ver esse tipo de pensamento a partir das filosofias não iluministas, mas essas filosofias modernas que vão tentar compreender qual é a relação do indivíduo com o mundo ou ainda com o corpo social. Ok?
Ok? Então percebam, a ideia de individualismo aqui é negada pelo Tomás de Aquino, não que as pessoas não têm individualidade, uma vez que tem alma em São Tomás de Aquino, essa alma que é conhecida por Deus, blá blá blá, mas seja como for, o que importa para Tomás de Aquino é que esses pensamentos díspares não são bons para o corpo social se pensar em termos de um fim. Ok? Então vamos lá à questão. Então, no trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como regime de governo, capaz de... Será então que é a alternativa A, que refreia os movimentos religiosos contestatórios? Então, meu caro amigo, pensa comigo. Em que momento o texto, é isso que a gente tem, vamos lidar com o texto. Em algum momento o texto fala sobre como acabar com esses movimentos religiosos contestatórios? Não. Então vamos deixar essa alternativa em aberto. Será então que o trecho citado do Tomás de Aquino, a monarquia é justificada como regime de governo capaz de unir a sociedade, tendo em vista, a alternativa B, promover a atuação da sociedade civil na vida política? Bom, isso é o mais longe do que disse. Não sei se é o mais longe, mas é uma das coisas mais longe do que Tomás de Aquino disse. Porque ele disse exatamente o oposto. Porque pense na metáfora que São Tomás de Aquino coloca. Ele coloca assim. Pensa num navio. Se a gente deixa ele à deriva, ele vai para qualquer lugar aonde as marés ou o vento o levem. Vai para qualquer lugar. Menos para o porto. Por isso, a ideia, ou ainda a necessidade de haver um piloto que leve do ponto A, ou ainda do porto A, até o porto B. É isso. Então, eu preciso de um piloto. Então, se a gente transformar essa metáfora em termos do que significa a relação com o governo. Então, imagine assim. As pessoas, o corpo civil, digamos assim, ou ainda a sociedade civil, nada mais é do que são as marés, ou ainda os ventos, que são contrários entre si. Cabe, portanto, ao monarca, ao rei, levar o barco, ou ainda o governo, ao melhor destino possível. Nesse sentido, então, que o monarca não promove a atuação da sociedade civil. Pelo contrário, ele vai fazer o que é melhor para a sociedade civil. Ele não promove a atuação dos atores sociais. Ok? Será então a alternativa C, que diz assim, que o monarca vai unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum? Bom, essa, por enquanto, ainda temos o problema da A, que a gente não fechou, mas essa, por enquanto, parece ser uma boa alternativa. Porque pensa comigo. O que faz o governo, ou ainda o governo, obviamente, na figura do monarca, que unir a sociedade, ou ainda, não pense em união, como se fossem todos nós abraçados em dança de roda, se abraçando, nós somos amigos, isso aí, vamos lá, é o governo, é a sociedade, é nós. Não, não. Não é isso essa união que diz a alternativa. Me parece. O que eu quero dizer com isso? Ora, uma vez que o monarca sabe o que era o bom para o povo, ou ainda para a sociedade, ele consegue levar a esse objetivo. Então, portanto, ele une a sociedade tendo em vista a realização de um bem comum. Pode ser essa alternativa, mas como está aberta ainda a A, nós vamos deixar aberta. Será então que o trecho citado, o Tomás de Aquino justifica a monarquia como um modo de reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística? Olha, primeiro que o texto, que a gente leu agora há pouco, não tem nada sobre reforma de religião. E segundo, o que tem a ver com tradição helenística? Pensa comigo. Não é esta alternativa. Já adiante de antemão. Principalmente porque fala aqui em termos de reformar a religião. Não é essa alternativa. Porém, o que pode nos induzir ao erro é porque São Tomás, ele é um filósofo que vai mas assim, ele vai interpretar boa parte do que disse Aristóteles. Ok? Aristóteles já era a decadência da democracia ateniense, quase que alguns vão chamar de pensador helenista. Então, nesse sentido, ora, se Tomás de Aquino, por um lado, então, se aproveita do que disse Aristóteles, nada mais justo, então, dizer que ele está ligado à tradição helenística. Nesse sentido, uma interpretação muito leve, muito solta, poderia até, quem sabe, depois de muito álcool, dizer que tem alguma relação com a verdade.
mas não é o caso, principalmente pelo início da alternativa. Portanto, não é a alternativa D. Será então a alternativa E, que diz que o São Tomás de Aquino acha que a monarquia é um regime de governo capaz de dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual? Então percebam, de fato, o São Tomás de Aquino tem essa figura do que significa Deus em toda a sua obra. Não é à toa que ele é santo. Eu não sei qual é o milagre dele. Talvez porque consegui fazer a gente entender o texto dele. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. O que importa é que o que tem a ver a relação entre os poderes temporal e espiritual? Nesse texto que está em pauta, ele não fala sobre o poder de Deus. Tá ok? O que significa o que aqui? Ora, a dissociação entre relação política, entre poderes temporal e espiritual, é o que é feito não por São Tomás de Aquino, tá? Mas por aqueles filósofos que acham que o Estado deve ser laico, isto é, a influência divina ou deve ser diminuída ou simplesmente deve ser inexistente. Portanto, São Tomás de Aquino não vai usar a monarquia como forma de dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual. Ok? Agora nós temos dois problemas. A alternativa A e a alternativa C. Vamos olhar de novo a alternativa A, depois que a gente já olhou as outras alternativas. Diz que a monarquia é o regime de governo capaz de refrear os movimentos religiosos contestatórios. Pensa comigo. Tem como afirmar isso pelo texto que a gente leu? Não. Este é o ponto. Ok? Eu deixei muito mais essa alternativa, porque de certa forma, se vocês pensarem que a alternativa correta é a C, que é unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum, ora, pensa na hora do governo, está sendo realizado, que o monarca então está conseguindo esse bem comum. Bom, então, se ele está conseguindo esse bem comum, ele conseguiria refrear os movimentos religiosos contestatórios. Mas, o que dá com toda a ênfase, toda a força possível para a gente afirmar que dizer que a alternativa correta é a C, é afirmar pura e simplesmente que o texto em nenhum momento fala desses movimentos religiosos. Portanto, nós sabemos que a alternativa correta é a C. Tanto no caderno azul, cuja questão é 17, quanto no caderno 29 amarelo, que é o caderno amarelo, na questão 29, quanto no caderno branco, cuja questão é a 21, quanto na questão 25 do caderno rosa. Agora, vamos para a questão número 26. Estamos então na questão 26 do caderno azul, que corresponde à questão 20 do caderno amarelo, que corresponde à questão 27 do caderno branco e corresponde à questão 24 do caderno rosa. Diz lá o autor, que como nós veremos, chama-se Thomas Hobbes. A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem manifestantemente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que o outro não possa igualmente aspirar. Fala Thomas Hobbes em seu livro, que chama-se Leviatã. Para Thomas Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles. Bom, vamos aí interpretar a questão. Aqui temos um dos filósofos que vão ser chamados de contratualistas. O que significa isso? Para eles, isso que se chama sociedade civil, isso que se chama governo, isso que se chama poder, seja o que for, tem como fonte ou ainda tem como fundamento algo que se chama o contrato. Portanto, a noção de contratualismo. Tá? Thomas Hobbes acredita sinceramente que o homem é um ser maligno por natureza. Ok? Pouco importa se
se pessoalmente ele achava isso, mas como hipótese filosófica, ele coloca assim. Ora, e como que a gente lida com estes seres que são absolutamente demoníacos? Como que é possível passar em algo como um governo com seres absolutamente malignos? Vai dizer o Thomas Hobbes. Ora, o fato é que esses seres absolutamente malignos são iguais entre si. Alguns são mais fortes, alguns são menos fortes. Ok? Alguns são menos fortes, mas são mais perspicazes. Uns são mais inteligentes. Veja eu sou careca e baixinho. Você acha que se eu tivesse que entrar na porrada com alguém eu duraria 10 segundos? Não, não duraria nada. Agora, vai dizer Thomas Hobbes, supondo que esteja certo, tá? Não vamos entrar nesse mérito, mas seja como for. Ora, embora eu não tenha nascido forte, eu tive um pouquinho mais de inteligência. Então, nesses termos, nós somos iguais. Então, vai dizer o Hobbes, vamos supor, ainda uma suposição filosófica, portanto, uma hipótese filosófica, um momento onde não existia leis, não existia, portanto, moralidade, não existia, portanto, certo e errado. Que momento que ele chama isso? Ele chama de estado de natureza. Ora, isso que corresponde a estado de natureza para o Thomas Hobbes, ele vai colocar em termos de uma guerra de todos contra todos. Ok? E da onde a frase que se tornou quase um corolário da sua obra, o homem é o lobo do homem. O que significa dizer isso? Ora, tão logo dispa-se o ser humano da sociedade ou das leis, os homens vão se tornar animais. Aí o senhorita pensa naquele seriado que o senhor gosta, que tem zumbis. Ninguém é de ninguém. Não tem mais isso que nós chamamos de propriedade privada, não tem mais isso que se chama civilidade. Ora, o lugar, ou ainda a terra, se torna quase como a vontade do mais forte. Ok? Nesses termos, portanto, nessa guerra de todos contra todos, ok? Nessa guerra de todos contra todos, nós somos iguais. Por força dessas capacidades humanas, ou da força, ou mais para a inteligência, seja como for. Seja como for, nessa guerra de todos contra todos, não é vantajoso para ninguém. Porque uma vez que a gente está em guerra contra qualquer um, ninguém sai ganhando. Todo mundo sai perdendo. Eu, por exemplo, poderia dizer, eu sou dono desta caneta. Ora, se alguém chegar mais forte, me dá um socão, um crocs, que a gente falava na cabeça, leva um croc na cabeça e me toma a caneta e vai falar, a caneta é dele. Aí chega outra pessoa e toma. Portanto, nós não temos direito a nada nesse estado de guerra de todos contra todos, e pior, nem o direito à própria vida. Qualquer um pode vir e me matar a qualquer momento. Então percebam, nesse estado de liberdade absoluta, eu posso fazer absolutamente o que eu bem entender, eu não tenho direito a nada. Então, esse é, vamos dizer assim, o grande contexto que ele vai chamar, a fazer sua obra, que chama-se Leviatã. Ora, se o ser humano é tão maligno assim, nós temos que fazer que ele tenha medo. Não me venha com um papo de, ai, coitadinho, ele é bonito. Não. Se o ser humano, então, é um ser maligno por natureza, nós temos que utilizar algo que é comum a todos os seres humanos, que é o medo da morte violenta. Usá-lo com vistas a que todo mundo fique de boa, bem tranquilinho, respeite as leis, e não só abra mão desse direito absoluto que se tinha, mas principalmente ganhe uma série de direitos, e mais principalmente o direito à vida e o direito de possuir esta caneta. Obviamente, um exemplo idiota, mas vocês entenderam. O direito a ter a propriedade privada. O que significa dizer isso? Portanto, para Thomas Hobbes, o que importa é o Estado é o garantidor da vida. O Estado é o garantidor da propriedade privada. Porque aqueles indivíduos que em estado de natureza juntaram-se entre si e falaram, pesada, não dá certo. Ou a gente para com essa briga, ou todo mundo está tomando, enfim. Nesse sentido, então, a ideia qual é? Vamos estabelecer um contrato entre nós. Ora, eu não roubo vocês não me roubam, eu fico com o direito de ter essa caneta, vocês ficam com o direito de ter a caneta de vocês, e todo mundo fica feliz. E pior, eu não posso matar vocês, mas também vocês não podem me matar. Mas caso vocês quebrem esse nosso acordo, alguém vai castigar vocês. Portanto, a figura do Leviatã, que lá no Velho Testamento é a própria maldade encarnada. Ora, se os seres humanos são maus, então a gente tem que construir, ainda que hipoteticamente, um ser que seja mais mau que o homem. Uma formulação de frase é péssima, mas os senhores entenderam. Então esse é o quadro da questão. Então vamos lá. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, feio agora.
isto é, em estado de guerra de todos contra todos, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles, alternativa A, entravam em conflito? Bom, pelo visto já é essa alternativa A aqui, né? Se a gente considerar, portanto, que antes de haver isso que se chama contrato que me faz eu ter o direito à vida ou ainda à propriedade privada, o que existia era a guerra de todos contra todos. Será então que eu recorri ao clérigo? O que o clérigo poderia fazer se eu estivesse em guerra de todos contra todos? Podia rezar por mim, me ajudar, assim, meu espírito a ficar tranquilo, mas, obviamente, não se trata de dizer ou de afirmar que, antes desse advento da sociedade civil, o que existia, então, era recorrer aos clérigos. Ora, eu ia consultar um ancião nessa guerra de todos contra todos? Também não. Eu apelaria ao governante? Não, meus queridos. Não existia governo. Exatamente porque esse estado de guerra de todos contra todos, ou como diz a questão, antes da constituição da sociedade civil, não existiam governantes. Era eu contra a rapa. Esse é o problema. Então, ora, será que os homens exerciam a solidariedade? Pelo contrário. Tem uma passagem do Hobbes que ele é bem enfático nesse sentido. Ele fala assim, os homens fariam que 2 mais 2 fossem 7 se isso fosse do seu interesse. Os homens são maus por natureza, os homens são egoístas por natureza, e, portanto, a última coisa que eles vão fazer é exercer a solidariedade. Principalmente nesse momento pré-sociedade civil, que nós vimos que chama-se guerra de todos contra todos. Portanto, a alternativa é a alternativa A. Os homens, quando desejavam o mesmo objeto, eles entravam em conflito. Portanto, a alternativa A responde no caderno azul, na questão 26, no caderno amarelo, da questão 20, no caderno branco, a questão 27, e no caderno rosa, a questão número 24. Estamos quase acabando, meus queridos. Agora vamos para a questão 28. Questão 28 do caderno azul corresponde à questão 23 do caderno amarelo, questão 13 do caderno branco e a questão 17 do caderno rosa. Diz lá a questão. O que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Aí nós temos o nome de um autor que apareceu já na nossa edição passada do Enem, do Jean-Paul Vernant, As Origens do Pensamento Grego, e a edição que eles consultaram. Diz lá a questão. Na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha por função. Então percebam. Aqui, nesta questão, ele fala então sobre como funcionou a democracia ateniense, lembrando que a democracia ateniense foi uma experiência de democracia direta, não eram eleitos representantes conforme a nossa democracia representativa. Tá? Dito isto, o lugar, ou ainda, não que fosse o único, o lugar privilegiado das discussões políticas é o que nós chamamos hoje por praça pública. Pensa, se você é de Curitiba, nós temos ali a Boca Maldita. Se você é de São Paulo, pensa na Catedral da Sé, na praça. Seria na praça pública onde os mais diversos problemas da sociedade, ou ainda da polis grega, eram discutidos. Tá? A isto, que hoje nós chamamos de praça da cidade-estado, os gregos chamavam de ágora. O acento diferencial faz toda a importância aí, mas seja como for. Então nós temos na questão que o sistema da polis, portanto, esse sistema político que aconteceu na polis ateniense, tá? A palavra, isto é, o fato de que nós falamos, ou ainda debatemos, ou ainda temos e nesse debate, o contraditório é posto, ou ainda o que é importante a argumentação e, portanto, a polêmica é importante, é um jogo intelectual, assim como do jogo político. É a regra disso. Ok? Então vamos lá à questão. Na configuração da política da democracia grega, em especial da ateniense, a ágora tinha por função. Lembrando, então, qual é a função desta praça grega? Diz lá a alternativa A. Será, então,
que a ágora tinha por função agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade? Não. Acabamos de ver... Acabamos de ver que é uma democracia direta. Se eu era um cidadão, claro, de acordo com como definiam os gregos, ou ainda os atenienses, homem maior de 21 anos, portanto excluía crianças, mulheres, estrangeiros e escravos. Então, não era o rei que governava, era os próprios cidadãos. Ok? Será que então era permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado exposta por seus magistrados? Então percebam, embora possa parecer aqui, pela utilização da palavra, da expressão ainda, homens livres, parece que então fica mais próximo do que significava essa democracia direta ateniense. Não é verdade? Mas o problema está aqui, ó, exposta por seus magistrados. Quem fazia a justiça ou a aplicação das leis, no caso dos gregos, também eram os cidadãos. Portanto, não havia a figura do magistrado. O que havia eram homens livres que, por vezes, cabiam o fato de terem de julgar os seus iguais, como acontece com Sócrates. Portanto, não havia, embora a gente possa dizer que em alguns períodos da história de Atenas existiram magistrados, o fato é que, dada a ágora, e nessa figura da democracia grega, a especial ateniense, o fato é que não existiam homens livres, que existiam os cidadãos que cumpriam a função também de magistratura. Portanto, não é a alternativa B. Será que a alternativa C, que a ágora tinha por função de constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade? Sim, ao que parece é essa. Então, já voltamos a ela. Vamos então ver a alternativa D. Será então que a ágora tinha por função reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em casos de guerra? Então veja comigo, meu querido. Reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas os rumos... Então perceba que ele vai juntando nessa alternativa várias coisas que não fazem sentido. Tá? Não que os gregos, pensando ali também no seu período imperial, com a Liga de Delfos e coisas que tais, não fossem ainda uma democracia para os padrões atenienses, obviamente. Mas eles não reuniam os exércitos para decidir as assembleias. E ainda dizer que as assembleias eram fechadas, para quem? Para os exércitos? Ou seja, só os exércitos podiam participar? Não. Tá? Então essa alternativa nós já podemos perceber que não é. Será então que nós poderíamos dizer que a ágora ateniense tinha por função congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleias? Não, óbvio que não. Porque, como nós, nas pequenas palavras que eu disse há pouco, a democracia ateniense é direta. O cidadão resolvia os problemas da cidade. Ele não elegia os seus representantes, como é o caso atual. Daí nós temos lá, nós a cada 2 anos vamos lá e votamos os nossos representantes. No caso aqui, se vocês quiserem, quando ele se utiliza a expressão assembleia, nós estamos falando sobre o poder legislativo. Que seja, mas ainda assim, no caso dos gregos, as leis ou ainda embora não houvesse essa divisão entre os gregos, isso que se chama judiciário, executivo, legislativo, era o próprio cidadão que cumpria as funções. Hoje em dia, já temos tanto a divisão entre poder legislativo, judiciário e executivo, como nós utilizamos representantes, isto é, eu voto em alguém para me representar nessas instituições. Com exceção, obviamente, no caso do Brasil, nós não elegemos ninguém do judiciário. Ok? Então, nós sabemos, portanto, que nessa questão, a alternativa C é que dá o jogo. Isto é, a ágora tinha por função constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. Portanto, tanto no caderno azul, na questão 28, quanto no 23 do caderno amarelo, quanto na 13 do caderno branco, quanto na questão 17 do caderno rosa, a alternativa correta é a alternativa C. Agora, meus queridos, vamos para, ainda no caderno azul,
a questão 34. Diz lá a questão 34 do caderno azul, que corresponde à questão 11 do caderno amarelo, que corresponde à questão 19 do caderno branco, que corresponde à questão 36 do caderno rosa. Diz lá, a filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento. Tudo é um. Diz lá Friedrich Nietzsche, Crítica Moderna, que está presente no livro Os Pré-Socráticos. Então diz a questão: o que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Então veja que curioso. É uma questão de filosofia que o tema dela é sobre o nascimento da filosofia. O autor da questão não foi direto, e, por exemplo, um autor que estuda basicamente apenas a formação disso que se chama filosofia. Ele pegou um filósofo para falar sobre um período do tempo. Fora isso, e essa curiosidade, vamos dizer assim, filosófica, o que é legal nessa questão é que ela é muito clara. É muito clara aonde ela quer chegar. Ora, o pensamento desse autor, que fala, ora, qual é a origem de todas as coisas? Ele dá 3 razões. E essas razões é que vão dizer, isso é filosofia, o que era antes era tudo. Podia até ser pensamento, mas não era filosofia. É isso que Nietzsche está fazendo ao falar aqui, então, sobre este autor. Então vamos à questão. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Será a alternativa A, que diz assim, o impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. Então percebam, será então que quando o autor fala que a hipótese de que tudo é água, isso é uma hipótese já não mais mítica, isto é, ele pega essa forma, água, e coloca isso, portanto, esse elemento sensível, em uma verdade racional? Será que é por isso, esse impulso que transforma, então, esses pré-socráticos como alguém que se diz como um filósofo? Não. Porque não é só transformar os elementos sensíveis em verdades racionais. Ok? Talvez não fique claro isso agora, mas à medida que for explicando as outras alternativas, isso vai se tornar mais claro. Então diz lá que o impulso para transformar não é só um impulso, digamos assim. Tá ok? Se eu quero fazer filosofia, não se trata apenas do impulso nesses elementos sensíveis em verdades racionais. Tem alguma coisa a mais. Ok? Mas vamos deixar aberto se vocês não acreditam em mim. Então será a B, o desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas? Porque, de fato, nós poderíamos argumentar assim. Ora, o autor coloca que, bom, quando alguém fala que tudo é um, ou ainda que tudo é água, nós estamos usando, então, metáforas para explicar a origem das coisas. Porque ele fala lá que, bom, uma das coisas que faz a gente prestar atenção nessa hipótese é exatamente porque fala a origem dos seres. Então, será que é só o desejo de explicar usando metáforas que caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Então vamos a C, deixamos essa aberta também. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes? Então percebam, ao que parece, essa aqui é bem boazinha, mas ela não parece também muito melhor no primeiro momento, obviamente, do que desse desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. Ok? Vamos deixar em aberto, para depois a gente julgar melhor. Será a D, que diz a ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas? Então percebam o que diz o Friedrich Nietzsche. Ora, ele coloca assim, tudo é um, ou ainda, tudo é água. Cadê o método?
que é aqui a palavra forte dessa alternativa. Onde está o método? Não fica claro. Então, portanto, a alternativa D pode não estar correta, porque, afinal de contas, a ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas, aonde que está isso? Sendo que ele continua ainda a questão falando que tudo é um. Ora, se tudo é água, é como se estivesse dizendo tudo é um. Então, portanto, já podemos excluir a D. Será então a tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real? Bom, então aqui, pensa o seguinte. Olha, eu tenho que explicar o que significa a realidade. Os seres, as coisas, porque a gente morre, porque a gente tem que comer, porque meu cabelo está caindo, meu nariz está crescendo, enfim. Eu tenho que explicar isso na realidade. Será que eu tenho que justificar a partir de elementos empíricos o que existe no real? Também não sabemos. Essa questão, essa alternativa, perdão, vamos deixar em aberto. Então, assim, a única que nós excluímos já de antemão é exatamente a alternativa D. Mas vamos voltar então à questão. A filosofia grega, lendo para vocês de novo a questão. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário determos-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento: tudo é um. Então, eu quero que os senhores olhem agora como está colocada cada uma das alternativas. O que caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Será um impulso? Será um desejo? Será uma necessidade? Será uma ambição? Ou ainda será uma tentativa? Será, voltando à alternativa A, um impulso para transformar? Transformar? Será o desejo de explicar? Será a necessidade de buscar? A ambição de expor? Ou a tentativa de justificar? Então percebam que o autor da questão foi muito perspicaz, vamos falar a verdade, vamos dar um mérito para ele, porque ele coloca a mesma, vamos dizer assim, palavras que são até em certo sentido substantivas entre si, elas são equivalentes em certos sentidos, mas qual dessas alternativas, aqui já podemos incluir obviamente a D, qual dessas alternativas melhor explicaria a nossa questão? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então pensa comigo. O que caracteriza, de acordo com Nietzsche, o surgimento da filosofia entre os gregos? Ora, não é a D? Será que a E, a tentativa de justificar a partir de elementos empíricos o que existe no real? Então percebam, quando Nietzsche fala assim, ora, tudo é feito de água, tudo deriva da água, é como se ele estivesse dizendo, e já no final, tudo é um. Portanto, ele não tenta justificar a partir de elementos empíricos o que existe no real. O que ele faz é uma outra coisa, mas, portanto, nós podemos excluir a E. Ele não tenta explicar ou justificar a partir dos elementos empíricos o que existe no real. Ok? Então, também, nós podemos excluir aqui a alternativa A, porque o que faz o grego fazer a filosofia não é um impulso para transformar elementos sensíveis em verdades racionais, que é uma outra forma de falar sobre a E. Ok? Não é um impulso. Mas será um desejo ou uma necessidade? Vamos lá. O desejo de explicar usando metáforas a origem dos seres e das coisas. Nietzsche já exclui essa possibilidade também, quando ele fala que sem fabulação. Então, portanto, aqui, vamos usar, sendo bem bondosos conosco mesmos, mas, enfim, que a fabulação que trata Nietzsche e coloca metáfora aqui, o dono da questão, ou a pessoa que criou a questão, são iguais entre si. Portanto, não é um desejo de explicar utilizando metáforas. Não é. Porque essas metáforas, vamos dizer assim, são fabulações.
Portanto, a questão que sobra, a alternativa que sobra, perdão, é a alternativa C. A filosofia, ou ainda este pensamento pré-socrático, provém da necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Por isso é que há um certo intercâmbio entre essas verdades racionais, a noção de que tudo vem da água, tudo tem uma origem, tudo, digamos assim, tudo é água, e eu, abstratamente, utilizando simplesmente o pensamento, chego à fórmula pura, que é pura abstração, que digo, tudo é um. Essa que é a malandragem para fazer essa questão. Que se duvidar, a gente viu outra também, era meio complicada, mas essa questão é uma das mais complicadas que temos visto até agora. Seja como for, a questão, então, do caderno azul 34 é a alternativa C, que corresponde, no caderno amarelo, à questão 11, no caderno branco a 19 e no caderno rosa a 36. Agora vamos para a questão 35. E eu prometo para vocês que é a última. Vocês não aguentam mais. Seja como for. Essa questão 35 do caderno azul corresponde à questão 12 do caderno amarelo, à questão 20 do caderno branco e à questão 37 do caderno rosa. Diz lá a questão. Quanto ao choque de civilizações, é bom lembrar a carta de uma menina americana de 7 anos, cujo pai era piloto da guerra do Afeganistão. Ela escreveu que, embora amasse muito seu pai, estava pronta a deixá-lo a morrer, a sacrificá-lo por seu país. Quando o presidente Bush citou suas palavras, elas foram entendidas como manifestação normal de patriotismo americano. Vamos conduzir uma experiência mental simples e imaginar uma menina árabe, maometana, pateticamente lendo para as câmeras as mesmas palavras a respeito do pai que lutava pelo Talibã. Não é necessário pensar muito sobre qual teria sido nossa reação. Zizek, bem-vindo ao deserto do real, daí o resto da edição. Se hoje, nessa correção que os senhores viram, os senhores perceberam que eu comecei falando de um autor que nem é um autor de filosofia em sentido claro, que é o Paulo Freire, aqui nós vamos encerrar falando de um filósofo, ainda que contemporâneo, ele está vivo, se quiser é só procurar Zizek, ele é bem maluco, mas enfim, isso não vem ao caso. O que importa para a gente é que ele parece que não está falando de filosofia. Ora, ele está falando sobre a experiência que ele teve que ele é um observador do mundo contemporâneo, a experiência que ele teve ao pensar a guerra, ou ainda pensar o que significa, nesse caso específico, o terrorismo, né? Seja o nosso terrorismo ou o terrorismo dos outros, dependendo do modo como você interpreta a questão, mas seja como for, parece que não é uma questão de filosofia, parece uma questão muito mais próxima da sociologia, ou ainda de antropologia até, ou ainda de geografia política, enfim. O que interessa para a gente, e por isso eu trouxe aqui para a gente avaliar se é uma questão ou não de filosofia, são não tanto a questão em si mesma, mas as alternativas, que vocês vão ver, que me parece, posso estar errado, claro, é uma questão que basicamente baseia-se nas aulas de filosofia. Vamos lá. Então, o Zizek nos deu uma situação hipotética, ou, como diz o texto, imaginária, para explicar o quê? Um desafio cultural. Por isso que ele poderia ser confundido com uma questão de sociologia. Seja como for, temos aqui que esta experiência, qual experiência? De se colocar no lugar da menina, ou ainda trocar a menina de lugar. Porque quando a menina, ou ainda, lê uma carta, uma menina norte-americana, estadunidense, fala assim, que meu pai morreu por tais e tais motivos. E ela aceita isso, tudo bem, é uma americana. Se uma menina, cujo pai fosse um talibã, fizesse a mesma coisa, qual seria a nossa reação? Essa experiência que está tratando nesta questão. Será então que essa experiência é a conquista da autodeterminação? O que foi conquistado aí? O que tem a ver essa experiência dessa menina que fez esse depoimento nos Estados Unidos tem a ver com conquista da autodeterminação? Porque a menina fez o tal comentário? Não. Então vamos começar já excluindo, sem muito blá blá blá. Será então que se a gente, dizemos assim, fazemos essa experiência, nós estamos universalizando o progresso? Que progresso? Aonde, que momento o texto lida com progresso?
Também não. Será que é a expansão da democracia? Veja que coisa curiosa. Aí, se me permitem, vou explicar a piada. A pessoa que fez essa questão em particular, ela é de um fino cinismo que eu vou ter que compartilhar com vocês. Olhe bem para a questão. Diz lá que a situação imaginária proposta pelo autor explicita o desafio cultural da universalização do progresso. Aí você vê aquelas coisas do Facebook, né? Os Estados Unidos está salvando o Iraque para a democracia. Tudo bem que a gente matou uma galera, mas está salvando eles para a democracia. A gente está salvando a Síria para a democracia. Os russos não, mas os americanos vão salvar a democracia. Então, assim, é uma piada que a gente pode não gostar, mas é isso que me parece que o autor está colocando. Muito pelo espírito também do próprio Zizek, que é um filósofo que tem um humor, vamos dizer assim, para dizer o mínimo, minimamente particular. Bom, vamos voltar à questão. Então, será então que o texto, ou ainda esse exercício, trata-se da expansão da democracia? Não é a expressão da democracia. Será então a alternativa A, que diz assim, que é a prática de diplomacia, porque eu coloquei-me no lugar da outra menina, eu só troquei duas meninas de lugar, uma menina que fez esse depoimento nos Estados Unidos e coloquei como se ela fosse uma filha de um talibã? Será que isso é prática da diplomacia? Também não, meu querido. É o que na filosofia nós vamos chamar de alteridade. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Então, o que significa este exercício da alteridade? Então, imagine o seguinte. Alter, em grego, como se escreve, alter, significa outro. Okay? Então, alteridade é simplesmente a possibilidade de eu, ainda que em sentido mental, me colocar no lugar do outro. Então, uma atitude intelectual, uma atitude mental, espiritual, no sentido mais filosófico, claro, não no sentido religioso, que faz com que eu me coloque no lugar do outro. E viva e sinta o lugar do outro. Por exemplo, assim, existe certo... alguns debates, não sei se chega a ser debate, mas enfim, algumas pessoas falam assim, ora, eu não entendo por que tem tantos lugares destinados a gestantes, idosos, lá no ônibus. Aí a questão é um exercício de autoridade, ou seja, coloque-se no lugar de uma pessoa com necessidades especiais. Coloque-se no lugar de uma grávida, coloque-se numa pessoa que tem lá seus 65 anos, que já trabalha há tanto tempo, como o corpo da pessoa mudou ao longo de 65 anos e como é difícil ficar de pé num ônibus. Então perceba que este exercício, no caso aí do exemplo ainda que é muito simplista, de pegar o ônibus, é colocar-se no lugar do outro. Portanto, é um exercício de alteridade, que é uma característica, vamos dizer, alguns autores, como por exemplo uma autora que nem apareceu esse ano, mas chama-se Hannah Arendt, vai dizer assim, é a capacidade política por excelência, isto é, colocar-me no lugar do outro, ou ainda, ver o mundo do ponto de vista do outro. Mas então é isso, meus queridos. Se você, senhor ou senhorita, não foi bem esse ano, sabe, qualquer coisa, estamos aí, e eu acredito que juntos, ou se você não foi bem, obviamente, nós iremos, ou melhor, você vai passar no Enem ano que vem. Se você gostou do vídeo, dá um curtir. Valeu!